E do meeting, o que você me diz aí, do que você recomenda ser feito? A gente tem visto muitas vezes, acho que o meeting é um momento que você muitas vezes não abre ali o valor, né? Na verdade não abre, né? Abre, o valor final é só a tabela no dia do lançamento, né? Teve uma época do meeting muito online, né? Mas Sim, por acaba conta que a da questão do pandemia. presencial, enfim, fala um pouquinho do meeting, talvez o formato ideal, ser mais online, mais presencial, do que fazer ou não fazer na parte de meeting. Não, eu acho que hoje é tudo presencial já, né? Uhum. Acho que meeting online só em raras exceções. Ou faz um híbrido lá, né? Faz o presencial e transmite para quem quiser participar Sim, online. claro, faz uma gravação. Eu acho até importante ter uma gravação para depois ter, talvez, né, Uhum. um segundo momento para olhar com mais calma e tudo. Mas eu acredito sim no meeting presencial e até essa é uma dor, né, do mercado. Você me conhece, você sabe. Uhum. A gente costuma, o mercado imobiliário fala-se muito de metro quadrado e posição solar, né? Uhum. Mas é muito mais do que isso o mercado imobiliário, né? Nós Uhum. estamos falando do sonho de 87% dos brasileiros. Uhum. Só agora em 2023, 40% dos brasileiros querem comprar um imóvel. Uhum. E aí, essa posição solar, metro quadrado, vem de cima, Glauco. O que a gente vê nos meetings? Olha, nós temos 65 metros quadrados, 50 metros quadrados, 170, enfim, apresenta-se só o físico, só a área de lazer, ou se é loteamento, a Uhum. localização, e acabou. Uhum. Talvez chega um palestrante para falar um pouco sobre venda e tal, legal, muito legal, mas e o resto? Uhum. E aí? Parou aí? Esse é o Uhum. mercado imobiliário? Uhum. Eu sou muito inconformada com isso. Por exemplo, o que você acha que o cliente vai falar no churrasco do final de semana com o sogro, com a sogra, depois que ele comprou um imóvel? Uhum. Olha só como são coisas diferentes. Um corretor que está preparado para atender um cliente de uma forma acima, que apresenta quanto possivelmente o imóvel dele vai se valorizar. Uhum. O cara, não, eu comprei um imóvel com um corretor, tá bom. Chegou no churrasco do final de semana com o sogro, olha, eu comprei um imóvel nível Minha Casa Minha Vida, Programa Verde e Amarelo, Casa Verde e Amarelo. Ou você acha que ele vai falar, olha, eu comprei um imóvel de uma incorporadora que os últimos 10 lançamentos dela valorizou 15%, 20% ao ano. Olha, eu comprei um imóvel que os últimos loteamentos teve valorização de tanto. Cara, você percebe como é muito mais? Concordo, 100%. E ainda, E ainda mais agora que está todo mundo popularizado na questão de investimento, renda fixa, ações. Então, tem um peso de papel de investimento muito grande no imóvel. pô, Perfeito. tem. Pra gente, a gente vende um imóvel toda hora. Aham. Mas a grande maioria comprou um único imóvel. E ele quer saber se ele fez um bom negócio. Sim. E aí. E tem coisas por trás também, lá de reajuste, qual que vai ser o Sim, tem índice, muita coisa. né? E aí a gente age como se fosse só as paredes, só o metro quadrado e só a posição solar. Uhum. E não dá. Então, o incorporador e o loteador precisam entender que um meeting é muito mais do que apresentar a posição solar e metro quadrado. Tá. Ele precisa apresentar um estudo dos últimos empreendimentos dele. Ele tem que dar munição para o corretor. Porque, cara, se o corretor souber, ele vai vender. Se o corretor não souber, o que vai acontecer, Glauco? Olha só, o incorporador vai investir em marketing. Uhum. O cliente vai chegar. Isso Vai chegar no é corretor, fato. o cliente não vai gostar, o que vai acontecer? Ele vai no outro. Quem Perfeito. perdeu? Perfeito. O incorporador e o loteador. Então, não, Legal, bem legal, bem ou interessante. começa de cima a educação, Tá. ou quem vai perder é o próprio loteador e o próprio incorporador. Tá. E esse momento de uma dúvida de preparação do meeting é para ser feito no meeting, alguma dinâmica pós-meeting, como passar todos esses conteúdos, esse treinamento e preparação de quem vai estar atendendo ali no cliente Eu acho importante ponta final. falar no meeting e depois isso ser... Porque, assim, esse é um assunto, Glauco, que nós não estamos acostumados a falar de dinheiro, né? A gente não fala de dinheiro. Uhum. Nós não temos educação financeira. Uhum. Então, as pessoas... Puxa, cara, isso é difícil. Não é difícil. A gente só precisa ter tradição de falar disso. Precisa ter medo. Parar de ter medo do dinheiro, né? E o corretor tem um racional que ele consiga entender. Exato. Na verdade, do meeting também, a maioria, o cara já pega ali o material e já começa no momento de começar Ele pega a o pulverizar e book. divulgar. Não, o meeting é isso. Ele pega um book, ele vai embora pra casa com uma sacolinha, com um brindezinho e acabou. Tá.
Legal. A gente pode ir muito além, né, Glauco, do que Aham. nós somos hoje. Tem algum case, Daiane, que você possa exemplificar pra gente de que deu certo nesse sentido? Que falou, cara, esse daqui os caras fizeram bem Sim, feito. nós temos feito um trabalho muito importante ali na nossa região, exatamente sobre isso, de Uhum. educar os corretores para que atendam os clientes de forma completa. Tá. Para que deixe de ser, eu falo isso toda hora, mas não, sem ser repetitivo, mas é muito isso, para que deixe de ser metro quadrado de posição solar. Então nós temos feito isso. Desculpa, E como é que é a frase? não, Que não seja somente metro somente quadrado metro quadrado de posição posição solar. Tá. E é interessante, Glauco, que você percebe na confiança do corretor, que quando ele sabe sobre isso, como ele atende, tipo, ele se Sim. posiciona, entendeu? Uhum. Ele se posiciona, ele sabe falar, ele fala, olha, esse é melhor, aquele não é melhor, aqui por causa disso, por causa daquilo. Ele, cara, e tem sido muito legal, a gente tem tido retornos muito bons com equipes de vendas que nós temos treinado nesse sentido. Tá. E não tem sido só no meeting, nós temos Uhum. feito esse tipo de treinamento fora o meeting, no dia a Tá. dia, com as incorporadoras, enfim. E tem sido muito, a gente tem tido muito resultado. Legal. Eu tenho visto muito essa questão do corretor especialista, né? Então, porque no final do dia, o cliente ele tem uma decisão que ele vai ter para a vida dele, Sim. né? Então, o corretor tem que ter conhecimento, sim, dessa parte de investimento e conhecimento também da região, Tem. do que de valorização, conhecimento de que tem de escola próximo, mercado, enfim. E aí eu tenho visto muitas imobiliárias trabalharem com corretores nichados que o cara mora naquela região e trabalha especificamente naquela região, Isso né? é bem importante. Até experiência própria minha, eu comprei tem uns 2 anos um lote num condomínio fechado, conversei com acho que uns 12 corretores no processo Olha lá. da jornada, e eu acabei comprando do Agnaldo, inclusive mandar um abraço para ele, que além de corretor virou agora meu amigo, e o Agnaldo, ele foi o cara que atendeu mais rápido, quando eu pedi lá o primeiro contato. É um cara que era especialista no condomínio, ele morava no condomínio, então ele conhecia Sabia tudo. tudo quanto de valorização, o que valorizou ou não, qual lote que estava vago ou não, enfim, ele morava lá, então ele foi o especialista principal. E foi me acompanhando essa jornada, se era melhor a parte de alugar uma casa ou a parte de compra de um terreno, se fosse comprar a opção que tem a aquisição e construção da Caixa, que tipo de financiamento que poderia fazer aquilo, o que valeria a pena mais ou não, como é que estava a taxa de juros na época lá que estava muito baixa, que fazia sentido ou não. Então ele foi Algum outro não, trouxe longe. essa consultoria para você? Longe, Não trouxe. longe, Percebe longe. como o Agnaldo se diferenciou? É. E aí... Disparadamente. Aí a gente criou uma conexão e demorou. Deve ter sido uns 6, 7 meses o ciclo médio ali, mas a gente comprou confiante que ele é a pessoa que nos orientou, inclusive nas opções de lote, que era melhor ou pior, de um era mais inclinado ou não. Enfim, foi sensacional. Inclusive, na hora que a gente foi contratou o arquiteto, antes de fechar o lote, foi junto com o corretor e com o arquiteto olhar posição do lote, o que estava próximo. Sim. Então, ele fez um papel realmente consultivo e de especialista ali dentro. E aí, quando a gente traz isso para o incorporador, olha só, tudo volta para ele. Porque, volta a dizer, ele investiu, ele fez tudo. E aí, o cliente quer comprar, vamos imaginar um 2 quartos, ele quer comprar um 2 quartos, ele vai falar com 10. E vai. E se o corretor do incorporador não for o Agnaldo, ele vai comprar com outro. E talvez quem trouxe esse cliente foi o incorporador e saiu do bolso do incorporador. Quem perdeu a venda foi o incorporador, foi o loteador. Por quê? Porque o corretor não era o Agnaldo. Entendeu? Exatamente. Na hora que o Agnaldo ouvia, marca o arroba do Agnaldo aqui. Perfeito, mas foi um case real e fundamental para poder ver. Eu vi na prática, a gente fala muito de especialista, de conhecimento de financeiro, de investimento, e se ele não tivesse o conhecimento que ele teve, provavelmente eu não compraria, talvez não compraria o lote, não compraria com certeza. É muito bom você ter tido essa experiência, porque você confirma que... É fato. Cara, é isso. Não tem... O que a gente costuma dizer é que o corretor, ele tá preocupado em saber foto, vídeo, ADS, Facebook. Isso tem sempre o mais do mesmo. Mas o que realmente vai fazer ele colocar a venda na mesa, fazer ele fechar, ele não... E aí, quando a gente traz isso para o incorporador faz com que isso aconteça. Olha, você tem que aprender sobre isso. Porque no meu empreendimento, os meus corretores, as minhas equipes sabem sobre isso. Aí, legal, de um jeito ou de outro, acontece as coisas. Muito mesmo. Não é um aprendizado novo para mim. Né?
E Estão tem de tendo cima bastante para baixo resultado. que você falou. Que, na verdade, se o incorporador ou loteador no meeting não prepara o material sobre isso, não tem um cuidado de fazer esse estudo, não passa isso para o corretor, você acha que ele Dificilmente, vai por si só dificilmente o pegar e fazer corretor vai isso? Não fazer. vai. Dificilmente. Porque já fazendo isso, tem que ter um trabalho cultural, né, de acompanhamento, de Sim. fazer, mas e se o cara fizer isso uma vez, provavelmente já fica fidelizado com aquele corretor ao longo do tempo. Nos próximos momentos, o cara já sabe o tipo de perfil de venda que ele gosta, que tipo de dados que vai pegar, ele vai criando uma conexão E quando o muito legal, incorporador né? traz esse histórico, fala incorporador, mas a gente fala também sobre o loteador, Aham. quando ele traz esse histórico, olha, esses são os últimos empreendimentos que nós lançamos, esse é o índice de valorização mensal, anual, no período todo, é Uhum. bonito, sabe? Enche os olhos tanto do corretor e olha, imagina você comprando, Aguinaldo, olha, cara, as últimas pessoas que compraram o terreno aqui, olha, já valorizou tanto, já fez isso, olha, É, é muito mais rico, muito mais sim, profissional, né? verdade. Então, eu super defendo isso. Legal. Além de falar só sobre venda, fazer aquela coisa legal que todo mundo está acostumado, precisa também trazer um pouco da educação financeira para o nosso mercado que está gritando por isso. Perfeito. Sensacional. E tem muito financeiro, né? Toda a parte da operação de uma compra de imóvel é financeira, né? Envolve financiamento, envolve taxa de juros, envolve opções do cara. O tempo Enfim, todo. é uma operação financeira complexa ali. Tá, e fez o meeting super bem preparado, passou todos os conteúdos. Vamos colocar o pós-meeting ali, né? Eu acredito que tem um papel fundamental do próprio corretor começar a trabalhar a base de carteira de clientes dele nesse relacionamento. E talvez ali um ponto, você pode concordar ou discordar, tá? Fique à vontade. Mas seria empoderar ao máximo esse corretor com conteúdo e com materiais fáceis para esse cara passar para o cliente dele final, né? Claro. Então, um exemplo que você falou mesmo. Cara, se o incorporador fez uma lâmina com o histórico de valorização dos empreendimentos dele, já deixou uma imagem prontinha no app lá para o corretor no dia do meeting pegar, sei lá, e já gerar um hot site personalizado daquele empreendimento que tenha as plantas, tem essas peças já de Aliás, isso ficou valorização ótimo, e né, os Glauco? vídeos. Não Ah, facilita, isso ficou ficou, ótimo. Ficou lindo. Você já clica, compartilha e Sim. manda, né? Então eu gosto de falar da questão de, no meeting também, você ajudar os times de venda com materiais e com tecnologia para que ele vá isso até o cliente. Porque se ele depender de criar o hot site dele personalizado, criar as imagens, criar um material de valorização, ou ele não vai fazer, que é a principal ponta, ou ele vai fazer Feio. feio e vai desvalorizar o próprio Sim, empreendimento ali. sim. A gente precisa de estar sempre calçado com tecnologias que nos ajudem para isso. Uhum, Então, eu super defendo que o corretor tem que ter tudo na mão. uhum. Já vi muitos lançamentos, isso na gestão da venda, não na gestão do lançamento, separando um pouquinho a caixa. Na gestão da venda, me manda o espelho de venda, viu? Me manda o WhatsApp aí do espelho de venda, me manda o book do não sei o quê. Não dá, Uhum. porque o cliente não espera, Glauco. O corretor tem que ter tudo na mão. E não é nem no PC. O PC ajuda, mas é na mão. Às vezes ele vai estar na rua, ele vai estar no Ele tá no churrasco no loteador. final de semana, ele tá... A gente costuma dizer que loteamento vende no capô do carro, né? Uhum. Você vai lá, você para na frente, você abre o mapa e é no celular. Uhum. Você precisa saber o que está disponível, qual é o preço, você já consegue fazer simulação ali. E Uhum. tudo. Então, assim, a tecnologia tem que estar presente em 100% das coisas. Não dá. Não dá Perfeito. para ser um pouquinho tecnológico, um pouquinho sem Até tecnologia. porque o mundo mudou, né? Os consumidores, não tá dá. todo mundo já no mobile, o cara tá acostumado. E o corretor, antigamente, ok, cara, o cara não é adepto à tecnologia, mas hoje todos os corretores utilizam a tecnologia o tempo todo. Ele gosta e já tá na cultura dele também. E né? os que não estão, ou vêm, ou volta. É isso aí. Não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. Então, eu não consigo ver um lançamento, uma gestão de um empreendimento sem uma tecnologia muito boa, muito bem estruturada. Não consigo ver, de verdade. Perfeito. E na maioria dessa parte da divulgação, para poder conseguir divulgar o máximo do empreendimento, uma dúvida. Geralmente os próprios corretores é que fisicamente vão abordar a carteira dele de clientes, fazer alguma campanha de marketing digital, ou a própria loteadora incorporadora que faz esse investimento, que é só entender assim, se ele está mais no físico ou mais no online, né? E se está mais na fonte do corretor em si, da imobiliária, ou do incorporador. Como é que é essa... Porque basicamente, eu acho que o pós-meeting, né, Dayana, é você atingir o maior número possível de pessoas. Sim. E como fazer isso, né? Qual que seria a sua experiência nesse sentido? Existem vários, né? Depende do produto.
Alguns produtos a gente não vende, as pessoas compram da gente. Então, não requer uma força muito grande de contatar e tal. Tanto que, depois eu falo, uma coisa que é um pouco polêmica, alguns super discordam do que eu vou dizer. Mas, Pode falar, fica... Não, eu vou falar. Então, assim, alguns as pessoas compram, a gente não tem que vender. Tá. Então, ainda assim, a gente precisa de um pouco de marketing, precisa do corretor, toda a carteira dele. É muito importante ter essa junção. Outros é porta a porta mesmo. É porta a porta. Especialmente empreendimentos industriais, com um ticket um pouco mais alto. Não adianta você ficar só focado no digital, sendo que, por exemplo, o empresário, ele não está no digital o tempo todo. O empresário está preocupado em administrar a empresa dele e tal. Talvez à noite, a hora que ele vai dormir, pega ali, e pode ser que ele não seja impactado pela aquela campanha. E é uma prospecção, às vezes, reativa também. Ele tem que ver o anúncio, tem que clicar e tem que colocar. Exato. Outra coisa, às vezes ele não vai ver, Sim. Ou vai passar ali batido. Outra coisa é a pessoa com prospecção mais ativa fazer uma abordagem, fazer uma argumentação. Tem um case interessante, nós lançamos um loteamento industrial, e esse loteamento fica numa esquina de 2 avenidas muito importantes dali da região. E aí eu, conversando com ele, falei, sabe como é que vocês vão vender isso aqui? Não é no celular. Não é dentro do plantão. Vocês vão pegar esse book aqui, ó, botar embaixo do braço, vocês vão bater empresa, e as 2 avenidas são bem comerciais. Empresa por empresa. A secretária não vai deixar você falar, tá bom, você volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, até você ser atendido, mas é assim que você vai vender. Quem me ouviu, vendeu. Perfeito. Quem não ouviu, não vendeu, ficou batendo cabeça no digital. Então, assim, é uma junção de tudo. A gente não pode esquecer o porta a porta, a gente não pode esquecer que tem a humanização. Cara, o empresário quer ser recebido por um corretor bem vestido, com um crachá. Olha, eu sou fulano, tal, eu tenho um empreendimento muito legal aqui do lado, você tem 5 minutinhos do seu tempo. Se ele não tiver, você volta a tal hora, você já abriu uma porta, talvez você já pegou um telefone. Perfeito. Ao invés de você só ficar tentando atingir ele pelo celular ou ficar mandando mensagem de WhatsApp, o cara vai lá, entendeu? Tem uma pesquisa da Brain, que eu conversei com o Guilherme, que é um dos sócios lá, e ele tem uma pesquisa que fala até que ponto que o cliente aceita ou não o digital, né? E tem um percentual muito grande, se não me engano, 49%. Ele fez uma pesquisa dos últimos 12 meses de quem comprou um imóvel, se a jornada foi 100% digital, como é que foi ou não. E 49% não teve 0 digital nessa jornada, né? Então eu gosto de falar, eu sou da tecnologia, mas falo, cara, não fique 100% dependente do online. Ele é um ponto importante, sim. Ele influencia muito na jornada inicial, sim, mas existe vida aqui na Terra, existe a pessoa, existe forma. Então tem que trabalhar muito bem as duas pontas. Tem que ter. E às vezes o digital também faz um trabalho bem feito, mas o trabalho humano do corretor, você falou, do marketing pessoal legal, de uma abordagem, de um argumento, é essencial. É essencial, não só para trazer demanda, mas para poder fazer a parte de fechamento também. Não, é muito importante. E uma coisa tem que estar ligada à outra. Porque, de repente, o corretor vai lá, ele visita, e aí já colocou ali uma ideiazinha na cabeça do cliente. E daí ele vê ali, e aí ele vê lá, putz, ele tá na academia malhando, ele vê. Então, assim, tem que ter uma coisa calçando a outra e um ajuda o outro, né? Para que o processo funcione bem.